Olá, estamos começando mais uma EntreteCast aqui para vocês. Vocês sabem que a cada semana eu e o Bridget estamos recebendo sempre aqueles nomes que sempre rendem boas conversas, bons papos, boas histórias para contar no mundo da música, do cinema, das artes, no mundo das celebridades. Então você já sabe aquele nosso bom e velho mantra. Se inscreva no nosso canal lá no @entretemeio, ative os sininhos para você ficar ligado em tudo o que acontece aqui no EntreteCast. E claro, acompanhe aqueles cortes que dão que falar nas redes sociais, do Entretemeio, minha, da Bridget Star, dos nossos convidados, que eu tenho certeza que vocês gostam muito. E hoje, o nosso convidado, eu já preparei aqui uma abertura super incrível que tem tudo a ver com ele. Autenticidade. Ele faz uma verdadeira mistura de ritmos, estilos nos seus trabalhos, os 3 álbuns que ele já lançou. Ele é sinônimo de irreverência, humor, representatividade e muita, mas muita ousadia aqui no EntreteCast. Vamos bater um super papo com o superstar, o arretado, o nosso conterrâneo, Getúlio Abelha! Obrigado por aceitar o nosso convite. Finalmente deu certo, desde o começo do EntreteCast da temporada. Eu estou na cola do Getúlio. Getúlio, não vai dar certo. Quando eu vou pra Teresina, não vou, porque você está morando em Minha casa agora tá em São Paulo, só São que eu tô Paulo. gravando um terceiro álbum nesse momento que tá dividido entre Teresina, Fortaleza e São Paulo. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, de bater esse super papo, de fazer um rebobina aí nessa sua história tão linda, que você ganhou aí os palcos de uma maneira tão incrível. Eu conheço o Getúlio desde a época que o Getúlio era o Getúlio Cavalcante, fã da Britney Spears. Encontrava com o Getúlio na falecida mercearia. Sim. E de lá a história. Agora, dessas palavras todas que eu comecei aqui nessa sua abertura: autenticidade, irreverência, humor, representatividade, ousadia. Se eu tivesse assim que criar um portfólio para te apresentar para o mundo, qual seria assim a palavra de destaque? Eu acho que entre ousadia e autenticidade, mas eu vou jogar mais ousadia por enquanto. Getúlio, a ousadia te fez, claro, quebrar barreiras, quebrar tabus, te fez se fixar aí nessa arte, né, na cena artística de uma maneira tão... desbravar esse caminho que até então acho que era um meio que inovador, né? Sim. Você é fã do forró desde sempre. Sim. O forró, acho que é o seu carro-chefe do seu trabalho. E você colocou todos esses elementos que eu já falei aí para se tornar um dos grandes destaques no cenário do forró LGBTQIA+. É um forró eletrônico, né? Eu chamo de forró eletrônico. Tipo, eu sei que o trabalho tem muito a ver com a comunidade LGBT, mas, sobretudo... se trata de música, então eu gosto de colocar como forró eletrônico. Forró eletrônico. Que é muito fácil também, às vezes, quererem encaixar a gente assim num lugar, né? Sendo que eu estou completamente encaixado dentro da minha comunidade, mas eu acho importante definir a música como uma coisa e a performance e o discurso como outra. Você é de Teresina, daqui de Teresina. Foi para Fortaleza, lá Sim. Você deu seus primeiros passos como artista, porque você começou no teatro, né? Sim. Você fez teatro. Exato, eu fui para lá estudar teatro e aí fiz metade do curso da Federal, mas na metade eu já entendi que a universidade ela foi importante para a minha formação como artista, mas ela ia formar um acadêmico, um pesquisador, e não era isso que eu queria ser. Então eu saí de lá, fiz mais peças, passei 1 ano viajando pelo Brasil, tipo um estilo mochileiro mesmo, apresentando solo, sendo DJ, fazendo o que eu podia. E aí depois voltei para Fortaleza pensando, não, tá na hora de ser popstar mesmo, vamos aceitar que é isso. Dificuldades que você teve no começo da carreira, quais foram assim? Tipo, normal, assim, eu fui como um estudante, né, que não tinha nada, foi só com a mochilinha o sonho. Teve essa coisa de estabilidade financeira, de desconfortos diários, mas eu me envolvia com pessoas da arte, elas queriam muito que eu permanecesse lá, assim, todas as vezes que eu falava, não, eu vou embora de Fortaleza, eu vou tentar outra coisa em outro lugar. O povo, não, pode ficar 15 dias na minha casa, fica 10 dias na minha casa. Chegou ao ponto de que eu já não estava nem preocupado, assim, eu não vou trabalhar para pagar aluguel, porque eu já sabia o que eu queria, então eu passava por cima de qualquer desconforto para poder ser artista que eu queria ser.
Onde foi? Você lembra onde foi seu debut? Seu primeiro show? Em- Como Getúlio Abelha, Então, eu lancei. É porque eu comecei com um videoclipe de Laricados, né? Que era no certo? Que Mercado foi o São que ele Sebastião. Foi o primeiro e te já abriu mostrou, né? portas. Te abriu Antes portas. disso, eu fazia umas brincadeiras assim, mas a minha primeira música minha foi essa, o Laricado. E aí, por sorte, as pessoas gostaram e compraram, assim, imediatamente. Aí, nisso, eu tinha uns bares que eu frequentava no bairro lá da universidade, que era o Benfica, que eu sempre cantava no karaokê, cantava uma ou outra coisa ali. Mas show mesmo, teve um evento no Dragão do Mar que eles deram a oportunidade para artistas da cidade se inscreverem e fazerem show nesse grande festival. E aí um dia eu encontrei eles e eles falaram: "E aí, como é que vai ser esse show? O que que vai ter?" Aí eu falei: "Depende, se vocês me colocarem no palco com telão, o melhor palco, num dos melhores horários, eu vou levar tudo. Vai ter balé, vai ter telão, vai ter o que for." E aí nisso eles falaram: "Tá bom, pois vamos te dar esse voto de confiança." Aí foi esse primeiro show. E aí eu já cheguei arregaçando, falei, eu vou ser aqui a Madonna desse negócio aqui. E aí, por sorte, esse festival, ele convidava vários curadores de festivais do Brasil inteiro. E aí eles assistiram ao meu show e aí eu já comecei a viajar muito por causa disso. Porque pessoas de fora assistiram logo e eu tive essa oportunidade. O teu som, a tua música, ela mistura elementos do brega, do forró, o funk. Eu vi também que no seu atual trabalho, que é o Autópsia. Autópsia Mais, né, que é a Isso. continuação do Autópsia, também tem o bolero e o Sim. rock, como eu já falei. Como surgiu a combinação desses estilos, dessa influência desses estilos para você, assim, não, eu quero fazer uma salada de fruta mesmo, bater o liquidificador tudo e quero fazer o som do Sim. Getúlio Abelha. É porque eu acho que o primeiro álbum era um forró muito diferenciado. Eu experimentava várias coisas. Eu falava temas que não se falam no forró, trazia uma fotografia, um visual que não existia muito no forró, mas ainda era dentro do forró. E aí eu fui para São Paulo e em São Paulo eu tive que começar esse segundo álbum. E aí eu pensei, putz, se eu extrapolei os limites do forró enquanto imagem, enquanto discurso, agora está na hora de eu extrapolar de outra forma, que é sonoramente. Então eu pensei, o meu desafio nesse segundo álbum, que é o Autópsia, vai ser misturar o forró e o brega com estilos mais inusitados possíveis. Então é como se eu estivesse fornecendo assim um material bruto do que se pode fazer de alguma forma, para que a partir de então o forró tenha mais liberdade também de se misturar coisas. Muito bom. Acho que não é novidade para ninguém que o Abelha você é fã da nossa eterna icônica Paulinha Paulinha Abelha, Abelha. porque eu lembro que você era o Getúlio Cavalcante, mas artisticamente trocou para Abelha. Sim. E ela é a maior referência no seu, uma das referências no seu É, som. é. Calcinha preta, né? Exato. Eu não curto muito dizer a maior, porque realmente eu Uma sou misturado das. por muitas coisas, né? Por exemplo, a própria Paulinha Abelha, não é o que me fez colocar o nome dela, o que me motivou, foi muito mais quando eu tinha 12 anos de idade, 9 a 12 anos de idade, que eu conheci ela. Eu ser uma criança apaixonada ali por uma diva, assim. Tem muito mais a ver com afeto, por exemplo, do que com a sonoridade. Mas a banda Calcinha Preta, assim como todas as outras bandas de forró, são grande influência. Mas a Calcinha Preta te sintetiza muito bem, porque tem vocal masculino, tem vocal feminino, tem estilos, tem espetáculo no palco. Hum, então isso, eu acho que é uma banda que resume bem, assim, essa mistura maluca. Falando de cenário musical brasileiro, Getúlio, você acha que esses ritmos, esses estilos, principalmente do Norte e Nordeste, precisam ser mais valorizados? Ou estão ganhando mais espaço, ou precisa de mais espaço? Eu tenho um pensamento meio controverso sobre essas coisas, porque minha perspectiva não é do Sudeste, minha perspectiva é daqui. E aqui sempre foi a maior coisa que nós tivemos. Você faz o seu som é para o Nordeste. Não, eu faço som para qualquer pessoa do mundo que Aham. quiser consumir. Mas é porque às vezes a gente acaba questionando se é valorizado ou não, pensando em quem está fora. Quando, na verdade, a vida inteira, o que sempre tocou nas rádios, os shows que lotam aqui, por exemplo, são os de forró, são os de bandas do Norte e do Nordeste. Então, assim, talvez se você estiver pensando em ir para algum lugar da TV, ou para os quem é de São Paulo aprovar, ou para ser aceito no Rio, ou para estar em algumas mídias, talvez ele precise de mais valorização. Mas eu não vejo nesse lugar. Para mim, é uma das maiores coisas do mundo, é uma das maiores coisas do Brasil. É a nossa maior referência aqui. Tipo, a gente tem um mês inteiro dedicado a isso, a gente tem o ano inteiro, é o que a gente ouve, enfim.
Eu não acho que tá subvalorizado e nem quero ver nesse lugar e nem gosto de colocar nesse lugar. Muito bom. O seu mais recente trabalho, já falamos aí, o Autópsia Mais, que é a versão estendida do seu EP Autópsia, que foi eleito no ano passado um dos melhores álbuns Do pela Brasil. Associação Paulista de Críticos de Artes. Que Isso. maravilha, né? Eu li uma entrevista sua, Getúlio, que você disse que nunca teve medo de fazer essas misturas e que esse era o objetivo do álbum, era esse modo de fazer. Tu acha que essa mistura, como já falamos desde o começo da entrevista, é um dos grandes diferenciais do Getúlio Abelha artista? Eu acho que sim, com certeza. Principalmente nesse álbum, porque o foco do álbum foi esse. É tanto que na minha imagem eu simplifiquei minha imagem. No meu primeiro álbum era tudo muito, muito extravagante. E nesse segundo eu criei uma imagem muito forte, mas eu mantenho ela mais firme, assim. Eu dei uma limpada em algumas coisas visuais, apesar de ainda ser muito sofisticado, porque eu acho que o foco era esse experimento musical. Então, sim, é uma grande base. E ao mesmo tempo também o Brasil inteiro tá nessa onda, só que eu levo ao extremo. Tipo, se você for ouvir o que toca de forró hoje, tem muitas referências, tem muitas misturas. O forró não é mais o que era os anos 90. Se você for ouvir também tem artista do rap se misturando com um artista do forró aí. Tudo Virou uma isso tá coisa mais moderna, um som mais só moderno. que eu considero que eu vou mais fundo. E eu considero que isso é algo importante a ser falado no trabalho, a ser defendido. Não é só tipo assim, ai, um cantor que fala, vai, faz aí o que tá bombando, prova aí, cria algo aí. Não, é um trabalho que eu faço de estar lá, ouvindo, pesquisando e tomando decisões com quem tá trabalhando comigo. E um estilo que você ainda não colocou no seu álbum, nos seus álbuns, que você tem vontade de trabalhar aí no futuro? Ai, eu acho que tem Guaracha, que é um que o povo fica pisando baratinho assim, amo. Tem o Noia Dance de Rondônia. Ah, e tem vários estilos, assim. Tem o reggae, que eu vou trabalhar agora no meu terceiro álbum. Ah, eu sinto falta do reggae Eu vou no fazer isso Boa. agora, porque eu vou gravar um álbum, né, focado na cultura daqui de Teresina. E aí eu vou colocar um reggae aí. Ó, e viu, dona Rihanna, você prometeu esse álbum de reggae há 10 mil anos, não entregou, o Getúlio Abelha vai entregar. Tá vendo, diva? Sorry. Agora, Getúlio, você se sente um artista valorizado, passados tantos anos aí da sua carreira? Sinto porque o valor das coisas é relativo para cada um. Eu me sinto valorizado porque cada ano que se passa o meu show tem mais gente. Porque independente da quantidade de fãs que eu tenho, que são muitos, todo show que eu faço, os ingressos estão vendidos, os ingressos são esgotados, eu sou respeitado pelo que eu faço. As pessoas que se aproximam de mim, elas entendem o meu trabalho, elas conhecem, sabem o que eu estou fazendo, elas não se aproximam por algum tipo de fama ou algum tipo de interesse, é pela brutalidade da arte que eu estou fazendo. Então, sim, eu me sinto valorizado. E espero que com o tempo, né? Porque também o estilo de coisa que eu faço é consciente de que leva tempo. Eu não faço coisas para daqui para amanhã. Tem um monte de gente aplaudindo para estar acessando alguns lugares. Ei, ó, tô aqui. Sendo que tudo isso é muito frágil e tudo isso cai do dia para a noite. Eu construo uma coisa que cada ano fica maior, cada ano fica mais forte. É uma coisa a longo prazo. É isso que Não eu é pra faço. esse sucesso instantâneo pra Nem amanhã bombou faço no questão, nem TikTok faço e depois de questão. amanhã ninguém mais sabe quem é e vem outro e faz. Inclusive é isso, eu acho que eu já fiz certo até agora, porque se eu olho para trás, eu já consigo ver que é meio indestrutível o que eu construí, tipo, eu não consigo ver isso desmoronando mais, porque já faz parte de algo, já faz parte de algo na cultura do pop brasileira, LGBT, da cultura do forró, na cultura do Ceará, do Piauí. Então, me sinto sim valorizado. Financeiramente, você já tá realizado também? Então, minha ambição financeira é muito besta, assim. Eu nunca fui super. Eu fui criado para viver bem. Minha família é mais professores, assim, mais artística. Então, nunca teve uma coisa, ganha dinheiro, babá. Mas, consequentemente, o meu modo de fazer, o que eu criei, também foi me trazendo a possibilidade de ter uma vida bem legal, bem confortável. E não só ter uma vida legal e confortável, mas conseguir investir no meu próprio trabalho. Porque eu que pago as minhas produções, eu que pago o meu álbum, eu que pago os meus clipes. Paga a Então, equipe. pago a equipe. Então, isso é, para mim, uma realização. Óbvio, quero mais para poder eu criar com mais frequência, com mais pessoas, ter mais colaborações. Mas, sim, me sinto realizado. Getúlio, por falar em dinheiro,
na tua concepção, na tua visão, é melhor ser uma artista independente, como você é um artista independente, ou ser uma artista que tem muito dinheiro, que tem assim uma turma por trás investindo muito, mas que não é dependente? Com certeza eu prefiro ser um artista independente. É tanto que, como eu disse, o que eu faço é pensando em ter minha liberdade criativa, artística e em ser uma pessoa icônica porque faz coisas incríveis. Eu nunca me esforcei nem uma gota para ser um artista patrocinado. Porque Você fica preso a provavelmente, pessoas, eu não passo nem empresas. perto disso, é uma coisa que eu nem tento, assim. Óbvio, se tiver algum projeto, algum edital, alguma coisa específica para um projeto, com certeza eu vou estar lá. Mas até o momento eu nunca acreditei que grandes empresas pudessem me fazer feliz enquanto artista. Teve algum não aí nessa trajetória que te magoou, que te deixou assim, que pensou Ah, e até... toda hora tem aqui em Teresina, todo ano me chamam para fazer show, aí depois desaparecem e pronto. Mas eu não considero, assim, eu sempre pensava, tá tudo bem, faz parte, tudo tem seu tempo, mas agora que eu vou fazer um álbum sobre Teresina é uma questão que tem me perturbado mais. Mas isso só me deixa um pouco triste pela impossibilidade de eu trazer para cá o espetáculo que eu levo para todas as capitais do país. Tipo, no Brasil inteiro eu faço shows, eu já fiz show em festival internacional e eu consegui levar a estrutura do show e aí aqui em Teresina eu não consigo trazer. Então isso me magoa pelo fato de eu não conseguir fazer com que as pessoas aqui assistam o que é realmente o que um artista que nasceu aqui está fazendo fora. Getúlio, você falou aí no começo da entrevista essa questão que o trabalho não é um trabalho que se prende a um universo do LGBTQIA+, certo? Sim. Mas você tem ganhado muito destaque com essa questão também do forró eletrônico, desse forró mais extravagante, mais divertido. A gente ia fazendo uma análise mesmo do forró, da história do forró, desde, né, do passado até os dias de hoje. Você ainda acha que o forró ele tem um controle, é controlado por uma imagem heteronormativa? Eu acho que depende de quem vê. Eu acho que, por exemplo, artistas como a Pablo Vittar, que já regravou 2 álbuns de clássicos de regravações de E forró. bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos e que tem uma expressão significativa grande, com certeza ajuda a desviar essa imagem aí dentro da Você grande também, mídia. né? Eu acho também, só que eu tava falando em relação a grandes mídias, assim, porque ela realmente é uma artista que tem acesso ao programa do Hulk, sei lá, no domingo. Eu acho que eu contribuo muito também nisso, mas muito mais no sentido raiz, é um trabalho de base feito dia a dia e cultural, assim, em quem está por trás dessa indústria, e não para quem está exatamente na frente das maiores telas. É isso, com certeza, mas é porque eu não gosto de colocar isso como se fosse uma coisa do forró, porque o mundo é heteronormativo, então isso não é uma questão só do forró. Todos os outros estilos Todos os vão ser outros assim estilos, também. né? Tirando o pop, que realmente é focado para a cultura LGBT, assim, a cultura pop E adulta. às vezes tem algum sanguessuga que ainda quer beber da fonte mais do que Mas isso é um problema cultural mundial, não é do forró, entendeu? é uma história. No pagode vai ser assim, no funk, todas as linguagens vão ser Por assim. falar na Pablo Vittar, em novembro de 2020, ela lançou o 111 Deluxe, Foi, que incluiu o Amor de Quê, que foi um feat, um remix seu. foi. Quais artistas assim você ainda também sonha em trabalhar? Cara, eu De fazer adoraria trabalhos, regravar com a Pablo regravar? alguma coisa inédita. Não, nada do que ela já lançou, né? Tipo assim, porque eu acho que merece um forrozão assim. Vamos, Pablo, fazer aqui Se agora o fosse assim, negócio. se ela te ligasse agora, Getúlio, é o seguinte, você vai escolher o forró que a gente vai gravar. Qual seria? Ai, do jeito que eu sou nojento, eu ia falar, eu escrevo um aqui pra gente fazer. Não, mas se fosse assim, um forró já Um que já conhecido do existe, aí eu vou ter público. que pensar, deixa eu pensar. Ai, tem tantos. Ai, eu tenho quantos segundos, eu tô sufocado, eu não parei pra pensar em regravação, eu sempre imaginei a gente... Vamos, então, você vai me dar essa resposta Tá. até o final da entrevista. Eu também achei aqui umas falas de pessoas, de profissionais aí da mídia sobre você. Eu achei o máximo que
A publicitária e podcaster Liara Vidal falou sobre você. Aí, essa nas minhas pesquisas, que a Brigista adora essa expressão. Ela falou o seguinte: não tem ninguém melhor para ilustrar a ideia de marmotacore, adorei essa expressão, Sim. na década de 2020, que o músico e performer Getúlio Abelha, o piauiense mais cearense do Brasil. Sim. O universo mungango futurista, me apaixonei por essas expressões do performer, pesca elementos do forró eletrônico que todos nós crescemos ouvindo. Mistura com TV podre dos anos 90 e 2000, pega uma ou outra coisa que se aproveite da cultura pentecostal, que normalmente não seria muito, mas estamos falando de marmota, mais uma produção absurda e tal. Você acha, Getúlio, que em algum momento as pessoas tentaram te rotular apenas pelo escracho, pelo seu lado debochado, No começo, extravagante? sim. No começo tem. Mas também era o que eu tinha é o que eu tinha ali mostrado a público, né? E eu fui entendendo também com o tempo que é super normal, assim, é uma coisa até que eu tenho pensado, você tem que congelar algumas características suas para ser mais compreendido. Mas eu gosto desse espaço da marmota, assim, eu acho grandioso, porque cabe tudo isso, como ela descreveu. Só que eu consegui, com o tempo, ser mais conhecido por autenticidade, por um experimento e por ser um artista que faz coisas interessantes do que pela marmota em si. Esse próprio álbum atual de trabalho agora, o Autópsia Mais, ele é pesadíssimo, né? Assim, de alguma forma, é autópsia, não é um tema. Basicamente, é uma maneira leve de falar sobre perda, sobre morte, sobre várias coisas. Você não tem medo de falar sobre esses temas e assustar, de repente, o Não, público, é muito o natural pra stream, mim não, falar né? coisas pesadíssimas com um som dançante, assim. Eu acho que tem um truque aí, é tipo, como é que eu posso falar de pontos críticos bem profundos sem que as pessoas percebam e sem que aquilo seja exatamente pesado? Eu acho que tem uma vantagem em mim enquanto artista é essa, assim. Se você for analisar letra por letra, tem várias coisas que você fala, meu Deus, não é possível que isso está sendo dito. Mas na minha experiência como ouvinte do teu trabalho, é que a gente escuta e a gente tem vontade de ouvir a próxima. O que é Aham. que vem aí? Qual será a próxima do Getúlio Abelha? Eu acho que Uma esse curiosidade. de umas coisas fascinantes desse teu trabalho. E Getúlio, também eu vi essa aspa é sua. Apesar de fazer forró de alguma maneira, eu faço forró para as pessoas que se interessam pelo estilo musical, mas não se interessam pelos discursos das grandes bandas da indústria. Eu nunca fiz forró pensando se a indústria do forró, a indústria milionária, vai gostar, se vai me receber bem ou mal. Nunca fiz nada pensando neles. É o que você já falou, né? Sim, adorei. Eu fui Realmente a tu foi fundo. É como eu fui até a página falou 8 do Google. umas coisas que eu nem lembro, mas amei Mas é totalmente. É isso interessante, é mesmo. bom que você que dá uma refrescada na memória e tipo, você Claro. te coloca naquele lugar de, olha, tipo, Lembra é aí. nesse caminho que eu quero É. seguir, eu não posso esquecer de Claro, onde eu porque a vim para própria onde vida vai vou. me levando para outros lugares e eu não fico lendo entrevistas. Então, quando tu traz isso, eu falo, ó, lembra disso aí É que é um isso ponto. aí. Lembra disso, porque às vezes o mundo vai trazendo várias coisas, novas questões. Eu tô pensando em outras coisas agora, mas quando tu traz isso, eu falo, yes, não Yes. Te esquece. mandar uma cópia aqui Me manda as minhas Vou entrevistas. mandar as entrevistas. Zé, tu tem alguma bandeira que você jamais levantaria como artista? É muito difícil falar o que eu jamais levantaria, porque com certeza devem ter coisas muito horríveis aí, né? Todo o meu trabalho, todas as pessoas ao meu redor, nós estamos diariamente lutando como artistas ou estando próximos de pessoas que são antirracistas, anti-LGBT-fóbicas, que procuram um equilíbrio social, que procuram que a fome diminua, que procuram que trabalhadores tenham direitos. Então, eu tô colado em tudo isso, assim. Tudo que é oposto ao bem-estar, ao respeito, à qualidade de vida das pessoas, com certeza eu jamais levantarei. E também sobre. Gente, eu vi muita coisa interessante sobre o que você já falou aí na mídia. De. Você falou uma vez sobre a Joelma. A Joelma é um ícone aí do norte, né? Sim, do Brasil, né? E do Brasil até. Ela expandiu para o Brasil e até mesmo para toda a América Latina. E você falou sobre a Joelma o seguinte.
Existem coisas que não podem, não devem ser destruídas por causa de algum discurso. Eu jamais vou ignorar o estilo musical Calypso ou a história da banda Calypso ou o que a Joelma criou e trouxe enquanto referência para várias pessoas LGBTs por causa de um fato micro que aconteceu há não sei quantos mil anos. O peso cultural e estético, nesse caso, para mim, se sobressai. Realmente a arte Sim, eu acho que, tipo assim, cada artista, cada é situação muita deve coragem, ser muita audácia falar assim coisas que de repente pessoas podem interpretar mal, É, né? mas é porque as pessoas são muito grosseiras em relação à nuance das coisas. É, eu acho que tudo é mais complexo do que a forma que as pessoas estão interessadas em ver. Imagina, eu passei 20 anos, desde que eu nasci até nos meus 20 anos de idade, minha cultura é feita de uma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo isso fora e vou consumir a Madonna só porque a Madonna era a favor da nossa comunidade desde sempre. Não tem como, é sobre a comida que a gente come, é sobre os instrumentos musicais, a sanfona que a gente ouve desde o início. Então, se eu pensasse de forma bruta, eu jamais teria transformado o discurso do forró, eu só teria dito, isso não é para mim. Forró não é para mim, porque lá dentro está cheio de pessoas preconceituosas. Eu não acredito nisso. Para mim foi muito mais útil criar uma comunidade que, a partir do momento que me ouviu, percebeu que o estilo musical e a nossa cultura não deve ser abandonada porque tem discursos podres ali dentro. O que a gente tem que fazer é renovar esses discursos, trazer uma nova visão. E é isso, não tem como. É tipo, imagina, pare de comer as comidas nordestinas que você comeu a vida inteira. Pare de ouvir essa música. Não tem como, não se joga repertório fora. O que se pode fazer é transformar o discurso. Ou seja, você é contra a cultura do apedrejamento. Eu nunca nem Nem pensei pensa, sobre né? apedrejamentos. É porque assim, O a gente fato é. vive no mundo, a gente vive num mundo que as pessoas têm atitudes, tipo assim, eu vejo que as pessoas fazem, aliás, fazem não, falam da Cláudia Leite, por exemplo, nas redes sociais, que também tem uns pensamentos que já foram alvo de muitas críticas. E assim, muitas pessoas pegam muito pesado. Uma época da Joelma também eu lembro que, acho que até antes dela se tornar esse ícone, né? Ela também teve falas problemáticas e assim, foi um apedrejamento, principalmente lá no Twitter. Cara, eu acho que é muito sobre como você se comporta a partir do momento que você tem acesso a novas informações. Tipo assim, se alguém comete algo, né, que não é intencional, que é, enfim, que é uma estrutura aí que já existe. E a partir desse momento a pessoa tem genuinamente quer mudar isso, quer mexer essa estrutura, quer fazer uma mudança real, aí eu com certeza estou aberta a essa chance para que isso continue. Mas também se são pessoas que não têm muito interesse e continuam se posicionando em outro lugar que não tem a ver com o mundo que eu acredito, eu não vou apedrejar porque eu não estou nem dedicando a minha vida a isso, eu estou muito mais interessado em fomentar as pessoas que estão do meu lado e que eu quero que cresçam, mas também aquilo não vai fazer parte da minha vida. Entendi. Eu simplesmente não quero proximidade do que discursa com o que não faz sentido com o mundo que eu acredito. E o que você pode dar de spoiler aí dos próximos trabalhos? Após esse Ai, terceiro nossa. álbum, o que é que vem, Então, o que é que vem aí, Getúlio Abelha? vamos dizer que o Autópsia Mais eu chamaria de segundo álbum, porque juntou duas metades e virou um Ah, só. certo. Acabou virando. Mas eu entendo que é visto, né? Porque eu lancei primeiro uma parte, depois outra. Mas digamos que eu juntei tudo e virou Ah, um só. tá, entendi. E agora esse terceiro álbum que eu estou fazendo é sobre a vida do teresinense, do piauiense, mas é voltado para a questão de ser meio norte. O tema do álbum é o meio norte, não é nem o Piauí todo, não é o Por que Nordeste. será que eu gostei desse nome, hein, gente? Mas é porque é muito interessante, assim, é muito importante, porque eu vejo que no Norte e no Nordeste nós temos lugares e culturas que são muito bem estabelecidas. Tipo, o Pará está num momento aí de É crescente, está isso. muito bem estabelecida a cultura. O Pernambuco sempre foi, a Bahia. E aí existem regiões no Brasil que elas são menos vistas Teresina é uma delas, e né? O que Piauí. culturalmente elas são feitas de misturas. Tipo, eu acho que até por ter nascido em Teresina, ou o jeito que eu aprendi a ser artista em Fortaleza, nunca foi sobre exatamente querer ser o protagonista, querer, eu sou o melhor não sei o quê, a melhor comida, o melhor lugar, eu sou o melhor não sei o quê. Pra mim, não é sobre isso. E aí eu pensei, putz, Teresina meio que nunca foi melhor em nada, o meio norte nunca foi, e também não precisa ser. A gente pode ser feito da mistura de culturas, a gente não precisa ser o primeiro, não precisa ser o melhor, a gente só precisa ser
viver bem e tentar entender o que é a nossa cultura. Então, esse álbum vai ser meio sobre isso. Ai, tô E aí eu vou ansioso. criar um imaginário também que não Isso existe em Teresina. incluindo o reggae, né, que você falou. Sim. Então, o meu objetivo vai ser também esse, assim, fazer coisas com pessoas da cidade para ver se eu encontro uma autoestima enquanto teresinense, para ver se pessoas aqui que trabalharem comigo encontram autoestima trabalhando comigo enquanto teresinense. De alguma maneira, eu sei que daqui de Teresina eu sou um dos poucos que vai conseguir levar a nossa imagem para algum lugar. E, enfim, é uma grande mistura de coisas que vão acontecer aí. Agora é o seguinte, Getúlio Abelha. Já se passaram 15 anos. Eu acabei de ver aqui a data, 15 anos, certinho. Eu estou há 15 anos tentando conversar contigo sobre esse assunto. Assim, não como jornalista, não como aqui nessa situação nossa é consequência, né? É consequência, enfim, mas como fã, porque quem me conhece sabe o quanto eu também sou apaixonado, alucinado, louco pela Britney Spears. E já são 15 anos desde o episódio da Femme Fatale Tour, lá no Rio de Janeiro, que você, que ainda era o Getúlio Cavalcante, foi aí, participou do show da Britney, da turnê da Britney, no show que aconteceu em novembro de 2011. Eu tava nesse show. Foi 11 de novembro ou foi 15 de Não, novembro? foi 15 de novembro de 2011, né? Que foi, Ah, é. foi primeiro, No Rio. primeiro Rio, depois São Paulo. Getúlio, como surgiu a oportunidade? Como é que você conseguiu chegar no palco da Britney? Então, nessa Só época. um, só um, só um parênteses, desculpa te interromper. Teve uma época que foi tabu essa história pra você, né? Ou não? Foi quando Você não, assim que acabou, eu você meio ainda que não fiquei quis uns falar. 7 dias no Rio, sozinho. E eu tinha o quê? Tinha 19 anos, era a primeira vez que eu viajava sozinho, assim. E eu fiz tudo só, assim, arrumei trabalho pra ir. Então eu ainda fiquei lá uns 7 dias depois, porque eu tava entendendo o que aconteceu, porque o final, na real, foi meio trágico, assim. Quando eu Tô cheguei aqui, eu curioso. menti pra todo mundo. Eu falei, nossa, foi lindo, ela cheirava flores, foi maravilhoso. Mas não é, aconteceram coisas horríveis que eu nunca contei até hoje, Ah, eu nem tô vou nervoso pra saber. Não vai contar. contar? Eu não posso contar o que aconteceu depois. Não, mas vai dar um spoiler. Não, posso Tá, não. como foi que surgiu a oportunidade? Foi uma promoção, né? Ou Então, não? tinham várias, porque tinham dois momentos do show que fãs tinham acesso. Um era a música I Wanna Go, que o povo ficava lá atrás Ah, só tá, dançando, tá, os tá. bailarinos assim, Aham. praticamente segurando. Hoje em dia a gente entende muita coisa, né? Depois de tudo que aconteceu com ela, a gente sabe por que que era tudo tão controlado, porque que ela não estava bem. A gente sabe por que que ela não estava bem, então faz muito sentido. Mas na época tinha o momento I Wanna Go, que era todo mundo Aham. que saiu uma promoção na Xuxa que você tinha que fazer um vídeo bem legal. E aí os melhores vídeos eram selecionados para subir nessa parte. Aí eu fiz um aqui em Teresina, incrível. O vídeo eu gravei todo andando de costas para poder virar ao Eu contrário. lembro, até lembro a música, Era é. Seu Efequez. Aham. Eu fiz com o Alexandre. E aí todo mundo, meu Deus, melhor vídeo, porque era um videoclipe assim. Aí não deu certo, porque o destino estava preparando algo muito melhor Muito para melhor mim. e maior. Mas aí eu encontrei uma página que era no Facebook, que era de uma parte da equipe dela que cuidava de relação com fãs. E aí cuidava de relação com fãs, e aí eu descobri essa página e vez ou outra eu ia lá, mandava uma mensagem, eu mandei esse clipe, eu mostrei que eu tinha uma tatuagem, eu mandava foto com a minha coleção de coisas, uma poesia, não sei o quê. Só que muitos fãs foram descobrindo aquela página e eu me fazia de sensato. Eu, gente, não se comportem assim, parem de ser eufóricos, fiquem de boa. E aí eu já tava pegando um avião pra ir. Eu lembro que um dia anterior eu fui pra uma festa dela lá na mercearia. Eu fui, parece que era uma cover, não era? Deve ter Eu sido o tava tema nesse show, dela. eu fui pra Aí esse a show. Carol, uma amiga minha, Carol, falou: Getúlio, o show era no outro dia. Ela, Getúlio, tu ainda vai conhecer a Britney. Eu não tenho como, eu já perdi a promoção, o que é isso? Ela, eu tenho certeza que tu vai encontrar a Britney ainda. Ela falou isso. Aí eu, não é possível. Foi a Aí, Carol Funk, é? foi! Ai, Eu amo, amo! foi ela. A gente até tirou Bruxa, minha foto. bruxa preferida. É. Aí eu fui. Eu acho que foi dia 13 essa festa, talvez. Aí dia 14 eu fui e dia 15 era o show. Foi isso. Aí dia 14 eu cheguei lá no Rio, entrei num hostel lá, o Rio de Janeiro tava abarrotado, todas as gays estavam Lotado. lá pra ver Eu ela. lembro quando eu cheguei de manhãzinha bem cedo e passei, fiquei em Copacabana e passava pela
O nome eu sempre esqueço. Era Apoteose. Apoteose. E chovendo e tava aquelas. Tava os nublado fãs mesmo, tava bem nublado. nas barraquinhas, aquela coisa bem típica de diva pop no Brasil. Sim. Aí eu fui, e na época não tinha celular, smartphone, Não assim, não. Eu tinha que ir na Lan House. Tinha um celular, mas era um celular tipo SMS, ligação. Lanterninha, eu tinha um lanterninha na É. época. Aí pegou e eu tinha ido só e eu comecei a fazer amizade com umas gays lá no hostel. Aí elas, nós vamos tirar nosso ingresso. Só que eu já tinha o meu. Aí eu fui nesse shopping tirar o ingresso com elas e tinha um dos meninos que ficou mais amigo meu. E aí eu falei, cara, vamos no Lan House, eu preciso ir no Lan House. Foi uma intuição, assim, vamos na Lan Coração House, vamos na Lan House. palpitou. Nem que fosse, sei lá, avisar que eu cheguei pra alguém da família, seja lá o que for, mas vamos nessa Lan House. E aí, chegando na Lan House que eu abri, tinha um comentário em inglês numa foto aleatória minha. Tipo assim, eles rolaram meu feed assim, foram em alguma foto e falaram, olha sua caixa de mensagens, em inglês. Aí eu fui, oi, tudo bem? Aí eles, oi. Aí esse meu amigo já ficou, deve ser algum brinde, alguma coisa. Eu, será? Aí eles mandaram mensagem, aí, oi, tudo bem? Seu nome, qual cidade, de onde você é, onde você tá? Aí eu, Getúlio, Teresina, Rio de Janeiro. Aí você veio pro Rio pro show? Eu, sim, eu vim na minha cidade, eu arrumei um trabalho. Toda aquela narrativa que o brasileiro ama, né? De, eu lutei pra estar aqui. Pra mostrar que É assim que se vende, né? queria vencer na vida. Tem que ser meu. Sim, hoje em dia eu não gosto de ser assim, não. Eu gosto de ficar mais. Ai, não, isso é. Eu Ah, mereço mesmo. Não vou. Bom, aí eu falei, tá. Aí eles falaram, manda seu nome e a cidade que você tá pra esse endereço de e-mail. Aí eu mandei, eu falei, e agora o que que eu faço? Aí eles falaram, e agora você pode ensaiar, porque amanhã a Britney Spears vai montar nos seus ombros. E eu. nossa senhora. Aí eu fiquei duro assim, eu nem pude gritar. Era uma house de roqueiros, assim, eu fiquei gritando em silêncio. Alguém me falou. O Evaí. Lembra do Evaí? Lembro. Ele me contou à tarde. O Evaí. O Sim. Evaí. Eu lembro. Ele me contou e eu fiquei, não tô acreditando. O Getúlio vai subir o Getúlio vai ser o escolhido. Eu fiquei assim, eu não sabia o que explicar, gente. Eu também tava sozinho no Rio, fui sozinho, eu com a Ciane Pessoa, e ela teve um problema, não foi. E eu fiquei ansioso pra chegar, não ansioso pro show, mas pra ver. Que eu Pra falei, isso também, gente. né? Porque alguém E naquela daqui. época a gente não tinha celularzinho de lanterna, mas eu chorei tanto, não também, mas por você, porque eu falei, gente, o Getúlio chegou lá e todo mundo Sim. na época sabia o quanto tu era louco, apaixonado por ela. Muito. Tanto que eu Meu acho Deus. eu lembro que tinha uma galera que aprendia coreografias contigo, lembra? Na Nossa Sim. Senhora de Fátima, ali, o Te Deu Dance, todo mundo fazendo a coreografia. Sim. E foi muito icônico. Agora, qual é o estilo da Britney? Então, tinha um cheiro que era do ambiente, É. assim, entendeu? Tinha um cheiro meio doce, assim, sei lá, se era laque, perfume de gringo. Mas a atmosfera, assim, tinha um cheiro. Não sei se era o gelo seco, a fumaça, mas era um cheiro Durou bom, mais ou gostoso. menos quanto tempo? A performance em si deve ser uns 2 minutos e Não, pouco. você ficou a música toda, Fiquei né? a música inteira. Quando acabava, eu saía, fechava e elas trocou de roupa assim do meu lado. Foi. Sim. Tipo assim, porque eu era algemado, né? Aham. Aí tinha Você um monte de tava bailarino no com carrinho e coisa tal. rosa, Aí né? quando Era que eles fechou a colocavam. porta. Como é aquela aqui? Boa. É. Aí quando fechou, todos os bailarinos já tudo pularam e eu continuei lá amarrada. Ela ficou tipo daqui na ponta ali dessa mesa. Ela trocou tiro, ela tava botando uma saia branca pra Saia entrar em branca. If You Seek Me, eu acho. E eu olhando assim, meu Deus, a mulher tá do meu lado. E é engraçado porque eu tive vários pontos de vistas dela. Emocionado. Eu tive vários pontos de vista dela durante a performance. Tipo, eu conseguia ver as várias Britneys. A parte que ela fica assim com a cara cara a cara comigo, com a bunda pra trás. O rostinho dela sorrindo era a Britney de Oops, assim, o sorrisinho de Oops, já era Oops. Ela assim. Já nessa parte que ela tava trocando de roupa, que eu vi ela assim meio de perfil, quase de costa, aí eu tava vendo ela meio em desone, assim, eu fiquei Foram vendo, várias porque eu coisas, vi várias ângulos, Britneys na assim, Britney. aí eu, caramba. Agora, Getúlio, você mordeu ou não mordeu a perna da Britney? Não, Porque mordi naquela não. época foi destaque em tudo que foi site. Então, eu nem sabia o que tava Mordeu a acontecendo. perna da Britney no Rio de Janeiro. Demorou pra eu entender o que tava acontecendo, porque pra mim eu tava lá cantando, beijei a perna dela e tava tudo Só normal. beijou. É, só que o que acontece é que quando eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha assessor, não tinha ninguém comigo. Aham. Quando eu desci, tinha viado já querendo me bater, entendeu? Você foi expulso do show? Fui. Ou não. Você vai contar essa pra gente? Eu não posso contar essa pra vocês agora, não.
porque eu estou reservando. Gente, eu tô há 15 anos esperando esse rapaz, esse artista pra contar essa história pra gente. Você foi ou não foi? Agora, essa pergunta me dá só um spoilerzinho, assim, até pelo olhar. O que falaram muito na época é que o ex-noivo dela, o Jason, Aham. te expulsou quase no tapa do palco, do backstage, até mesmo show. Me dá só um spoiler. Teve uma confusão. Ele me xingou muito. Ele quis te agredir? Ele me xingou. Não, ele não me agrediu fisicamente. Não Ele teve me xingou segurança. muito. Até porque eu não tava. Teve segurança, mas é porque eu não tava, tipo, chorando, gritando. Eu tava normal o tempo inteiro. Porque você quis mostrar a tatuagem pra ela, né? Teve essa história de Teve essa levantar a história camisa também. que você. Teve essa história também. Que não, acho que você não contou pra. Não sei se você contou, enfim. Chegou até a gente essa história que você quis mostrar. E foi quando você levantou a camisa. Foi que assim, foi o ápice da. Do problema. Tira esse menino daí agora! Então, é porque o que acontece? Eu tô gostando de deixar essa história cheia de pontas soltas. Eu acho Vai que isso é esperar mais bom. 15 anos já. Não, é porque toda vez que eu conto essa história, eu conto ela em detalhes. Demora assim, eu passo 40, 50 minutos contando, porque são muitos detalhes. Mas eu vou deixar ainda as pontas soltas. Meu Deus. Mas é Como é que revelador. ele faz isso comigo, gente? Como é que ele faz isso comigo? Agora. Ai, Getúlio, conta alguma coisinha. Já estamos quase Eu já falando te de contei entrevista. tanta coisa. Mas assim, mais. Eu quero saber o que aconteceu quando te tiraram daquele palco. Quando teve o carrinho lá. Aí, Lace o que Cledder, aconte- a música, né? Não, esse negócio da tatuagem é porque eu fui pegar as minhas coisas com duas gays que eu tinha conhecido lá no público. Aham. E aí eu tinha deixado coisas minhas com elas. Aí eu falei pro segurança, vamos lá que eu tenho que pegar minhas coisas. E aí quando a gente foi, aí Isso tudo no backstage ainda. aí quando eu fui lá no público pegar essas minhas coisas com segurança, aí a imprensa toda veio em cima. Veio já as TVs, as coisas todas, foi muito rápido. Aí eu já falei assim, eu tô sendo expulso. Nem lembro direito o que eu falei. Mentira, eu lembro. Aí, Ela se assustou mesmo contigo? só que eu não sabia o que estava Tá, acontecendo. ela se assustou contigo? Ou você assustou a Britney? Não, eu acho que, tipo assim, quando isso aconteceu, ela olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê e os depois seguranças? Eu acho que não era esse tom da coisa, Não não. teve. Porque ela continuou normal, E a sorrindo, performance. né? Eu lembro que ela não tirou o sorriso Ela olhou do para um lado, rosto. olhou para o outro. Eu acho que tem muito Até mais. porque também teu braço estava amarrado, não tinha como. Eu acho que tem a ver com o fato de que todas aquelas pessoas ao redor dela hoje estão tudo lascada, são todos criminosos. Criminosos. E a Falar gente sabe, sanguessugas, hoje a mas gente criminosos. sabe por que que ela estava Por com que que medo. ela tava Ela nunca aquilo teve tudo. medo de fã. Ela nunca teve medo de fã. E hoje a gente sabe que ela era controlada, medicada, e acontecia essas Você coisas. acha Ela olhou pro lado, ela deve ter pensado muito mais. Meu Deus, vão matar esse menino aqui do que ele me incomodou. Porque ela tá preparada para pessoas. Getúlio, a pergunta é que acho que aquilo que todo mundo quer saber, uma dúvida que uma das maiores dúvidas do mundo pop. Britney Spears volta ou não volta? Olha, A cena musical. eu aos acho. palcos. O que que eu acho? Eu acho que falta alguém fazer ela entender que ela O não quanto ela é precisa, importante. não, que ela não precisa ser a artista que ela era antes. Que tipo assim, quando ela está todos os dias dançando no Instagram, pra mim ali ela tá expressando que ela ainda gostaria, que ela gosta e ama estar Que ela é uma dançando e artista. que ela é uma artista. Eu acho que se ela tivesse uma equipe criativa bem massa que falasse Britney, a gente não tem que ser nada daquilo que você foi a sua vida inteira. A gente tem que pegar o material e quem você é agora e transformar isso em algo potente para os palcos. Se o jeito dela dançar hoje é estranho, é performático, é esquisito, eu acho que tinha que ter um diretor criativo para pegar e falar: vamos levar isso pro palco. Você vai ser a artista que você quer ser, esse corpo aí, essa performance, vamos E levar. com o fim da tutela, ela tomando o domínio de tudo, ela vai fazer o que ela quer. Exato. Que foram o quê? Todos esses anos, ela fazendo o que os outros queriam que ela fizesse Exato. pela rentabilidade. E hoje ela vai fazer o que ela quiser fazer. Só que eu acho que de alguma maneira na cabeça dela ela ainda acredita que o que ela tem que performar, o estilo de artista que ela performava antes, sendo que a arte é muito muito vasta. mais além, Pode né? ter uma cena que é só ela com todos os ring lights do mundo ao redor dela e ela dançando igual ela dança E em ela casa. continua sendo a Britney Não, Spears. vai ser incrível tudo isso, as pessoas vão amar. Tem que ter uma performance com os 40 bailarinos, todos, cada um com duas facas, coreografando junto com ela. Isso vai ser incrível, vai ser revolucionário, ninguém vai falar de outra O mundo coisa. vai parar. É. Será que teremos esse momento em Copacabana? Algum Então dia? precisamos de diretores criativos legais ali com ela. Getúlio, eu quero muito agradecer aqui a sua presença com a gente. Obrigado. Aliás, para encerrar,
os artistas dos teus sonhos para um feat. Com quem você gostaria de fazer um Então, trabalho eu muito adoraria bacana? ainda gravar algo com a Marina Sena. Amo demais. Seria tu. Recentemente, eu cantei com a Glória Groove aqui em Teresina. Na parada, na parada dele. Cantei. Acho que ela foi tão carinhosa, tão legal, tão apaixonada pelo que fez, que eu acho que seria legal a gente gravar uma inédita também. Gravaria com a Eliane Rainha do Forró, gravaria com a Calcinha Preta, com a Silvânia, com a Solange Almeida, com o Ney Mato Maravilhosa. Grosso, com Vou um milhão de mandar, ó, a pessoas. Solange Almeida recentemente, a Valkyrie Starley, que é uma cantora também nossa aqui piauiense, ela fez uma campanha na internet, até nós divulgamos a campanha, chegou até a Solange e elas vão gravar um feat. Vamos gravar, vamos levar, vai Bora. chegar. Atenção, Júnior Farias, meu amigo, assessor. E eu já entrevistei ela amigo. uma vez. Queremos o feat de Solange Almeida e Getúlio Abelha. Vamos mandar pro Júnior Farias para chegar na Solange Almeida. Querido, muito obrigado pela sua participação Obrigado aqui você. com a gente. Já Amei. estamos chegando no finalzinho aqui da. Tudo bem que ele não me falou, mas eu acho que ele deve me falar no bastidores, assim, o que aconteceu depois. Eu não vou falar não, More, porque você é uma pessoa que você tem muita voz. Mas E eu guardo se segredo. isso sair, More, vai acabar A gente guarda o comigo. Mentira. sigilo. Na real, é porque eu só tô brincando de ser misterioso com tudo Eu isso. sei. A minha vontade é de sair contando. Mas eu nunca faço charme pra nada. Eu sempre sou um artista super aberto. Eu falei, essa história da Britney é onde eu vou ser charmoso. E eu vou E tu ficar... conseguiu, porque eu tô aqui, ó. Só Deus sabe a curiosidade que eu tô, mas enfim, um dia a gente. Vai dar certo. Um dia vai dar se tu me certo. pegar bebendo assim, uma caipirinha assim, já. Opa! Na segunda caipirinha, tu Opa, consegue já as informações. sei. Volta outro quando dia. aqui de novo? Em agosto. Vou te convidar para um happy hour. Tá bom. Topa aí? Topo. Obrigado, Getúlio. Sucesso. Eu Obrigado. sou um admirador muito do seu trabalho mesmo. Acho que eu torço para que cada vez você cresça mais, você seja mais notado, que não só o Piauí, o Nordeste conheça a sua arte, mas o Brasil inteiro, quiçá a América Latina inteira, quiçá o mundo inteiro, que é muito bom a gente saber que nós temos artistas tão talentosos Obrigado. quanto essas pessoas que fazem sucesso aí fora de outros estados, de outros países, que estaremos sempre de portas abertas para receber você Obrigado. aqui. E agora, pro nosso momento, quem sabe faz ao vivo, queremos um gogó. Tem gogó, Getúlio Abelha? O que você pode cantar para encerrar aqui nosso episódio? Mas ele vai cantar. Era gogó? Foi gogó. Eu fui expulso do show da Britney, mas não vou contar os detalhes. Termina com It's Britney Beach, na versão de Getúlio Abelha. It's Britney, bitch. Maravilhoso. Tchau, gente. Esse foi Getúlio Abelha aqui no nosso Entretecast. Ele vai me contar o que aconteceu nos bastidores do show da Britney. Beijo.